Olá! Hoje eu trago mais uma dica sobre como conseguir alunos estrangeiros. Você, professor de inglês, de italiano, de francês, de espanhol, de português para estrangeiros, você pode ter alunos em outros países, não só estrangeiros, mas brasileiros também. Você pode dar aulas de português para estrangeiros, mas também você pode dar aulas de inglês para estrangeiros, de francês para estrangeiros, de espanhol para estrangeiros, de italiano para estrangeiros, enfim, de qualquer idioma. Muitos professores têm muitas dúvidas sobre isso e algumas delas são: como eu vou conseguir alunos estrangeiros? Será que o aluno estrangeiro fará aula comigo porque eu não sou um professor nativo daquele idioma, do idioma que eu ensino? Eu preciso conhecer a língua desse aluno? Então, hoje eu vou tentar responder a essas dúvidas, vou tentar ajudar vocês a conseguir esses alunos. E por que eu decidi fazer este vídeo? Eu decidi fazer este vídeo porque eu tive alunos estrangeiros, não só de português, mas também de francês. Eu já falei para vocês, eu coloco nas redes sociais, que eu já dei aulas de português para espanhóis, para argentinos, mexicanos, chilenos, eu tive alunos também da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, mas eu também tive alguns alunos estrangeiros que faziam aulas de francês comigo. Para quem não me conhece, está entrando agora no canal, meu nome é Luciana, eu sou professora de francês e de português para estrangeiros. Eu dei aulas de francês para alguns ingleses, para alguns espanhóis, para um aluno argentino. Eu tive também um aluno da Austrália. E como eu encontrei esses alunos? Eu vou contar para vocês também. Isso já faz alguns anos, então muita coisa muda, a forma de divulgação muda também, as redes sociais que são mais usadas também mudam. Na época eu usei plataformas estrangeiras para conseguir esses alunos. Eu inclusive tenho um vídeo sobre as plataformas e aí eu coloco todas elas, inclusive as que eu usei. E alguns alunos também vieram por indicação, porque eu tenho amigos e amigas estrangeiros, né, que são pessoas de outros países e que me indicavam e até hoje me indicam alunos. Vocês podem conseguir sim alunos usando essas plataformas, vocês podem testar. E também usando as redes sociais, porque se nós moramos no Brasil, o maior contato que nós temos com os estrangeiros é pela internet. Então, o primeiro passo é pensar no público-alvo. Qual é a língua dos alunos que você procura? Vamos dar um exemplo. Se você é professor ou professora de inglês e você quer dar aulas de inglês para pessoas de língua francesa, então você tem a França, a Bélgica, a parte francesa do Canadá, a África, vários países da África, a Suíça, um pedacinho da Suíça. Estipulado o público, você fará uma pesquisa. Eu aconselho a fazer uma pesquisa. Por quê? Vamos supor que eu fosse dar aulas de inglês para pessoas que vivem na Holanda, para holandeses. Se eu desse aulas para estrangeiros que querem viver na Holanda, seria um bom público. Mas, pelo menos pelo que eu vejo, pelo que eu conheço, vocês podem dizer aqui se eu estou errada, os holandeses, eles falam inglês. Praticamente todo mundo na Holanda fala inglês e fala bem. Então, se o meu público-alvo é um público que já fala inglês e eu quero dar aulas de inglês, por exemplo, então não é um bom negócio, porque eu não vou ter muitos alunos. Isso é só um exemplo. E vocês podem colocar aqui embaixo, porque as pessoas que eu conheci que moram na Holanda ou que são holandeses são pessoas que falam inglês. Então, de repente, pode ser que eu esteja enganada. Você pode colocar aqui nos comentários. Então, por isso você precisa fazer a pesquisa. Será que as pessoas na França, na Bélgica, já falam inglês? Será que elas estão à procura de falar inglês? Por exemplo, no caso da França, há muitas pessoas que ainda não falam inglês. Em Paris, nós já encontramos muita gente que trabalha em comércio, que fala inglês, fala um pouquinho de inglês, mas que poderia melhorar. Em outras regiões da França, há muitas pessoas que ainda não falam inglês, então de repente pode ser um bom público-alvo. Então, depois de fazer essa pesquisa, se as pessoas estão à procura de aprender inglês, se o país é um país turístico, então seria bom que as pessoas falassem inglês.
Depois de fazer toda essa pesquisa, você também pode fazer a pesquisa de quanto essas pessoas pagam por aulas. Porque alguns países pagam menos pela hora-aula, outros pagam um pouco mais. As plataformas podem ajudar nisso, porque você pode entrar em plataformas de outros países, você pode verificar quanto os professores cobram para dar as aulas. E aí você pode pensar se isso compensa para você. Por quê? Mesmo que a pessoa pague em euros, se ela paga muito pouco, talvez não seja ideal para você. Vamos dar um exemplo. Se você cobra R$80 pela hora aula, pode ser que você cobre menos, pode ser que você cobre mais. Vamos deixar essa média. Se você arruma um aluno que vai pagar 10 euros não dá R$80. Né? O euro está mais ou menos uns R$4 e pouco, R$4,50, então você vai ter uns R$40 e pouco, no máximo 50. Então a pessoa está pagando em euro, mas não está valendo a pena para o professor que cobra 80. Até porque ele vai ter que pagar taxas, né? Quando o aluno paga para ele, se pagar pelo PayPal ou outro método, talvez tenha alguma taxa que vai ser paga, alguma porcentagem. Então você tem que pensar em tudo isso. Depois você vai analisar outro fator. Você que dá aulas de inglês, fala francês? Não é preciso que você tenha um nível altíssimo do idioma, mas é interessante que você conheça a língua do seu aluno. Primeiro, porque você vai entrar em contato com ele na língua dele. Veja bem, se ele não fala inglês e ele quer aprender inglês com você, você vai entrar em contato com ele em francês, na língua dele. Você vai escrever o e-mail, você vai propor uma aula demonstrativa, você vai explicar como as aulas vão funcionar, você vai falar sobre o seu preço, como ele vai te pagar, se ele vai pagar um pacote de aulas, se ele vai pagar a hora, aula a aula. Você vai estipular regrinhas para as aulas, isso é muito importante, que você tenha regras ou contrato. No meu caso, eu uso regras, até porque contrato é extremamente complicado com estrangeiros, né? Mas você precisa ter regrinhas e é importante que essas regras sejam na língua do aluno para que não haja mal entendido. Então, tudo isso você vai ter que fazer na língua do aluno. Então, é importante que você conheça, sim, que você, para começar, tenha pelo menos um nível B1. Depois você pode avançar um pouquinho, mas não é necessário que você tenha um nível maravilhoso no idioma, porque na verdade não é o idioma que você ensina. Quanto mais você souber, melhor, mas você já pode começar aí com nível B1 mais ou menos, você já pode começar. E se você faz aulas, né, de francês, por exemplo, que o meu exemplo foi francês, essa pessoa que dá aulas de francês para você pode te ajudar na escrita dos e-mails para os seus clientes, pode te ajudar na pesquisa de mercado, mas você precisa combinar aulas com esse propósito, claro. Você vai fazer tudo isso com o propósito de ter alunos na França, por exemplo. E você pode adaptar. Eu dei o exemplo de um professor ou professora de inglês que quer dar aulas a franceses, para franceses, mas pode ser qualquer outra coisa. O que é importante é que você faça uma boa pesquisa para descobrir todos esses aspectos e ver se isso vai funcionar para você. Se você tiver mais dúvidas sobre isso, eu posso fazer outro vídeo. Então não deixe de colocar aqui a sua opinião, o seu comentário, a sua dúvida, a sua ajuda, porque você pode falar dos públicos que você conhece. Tudo aqui nos comentários. Uma outra coisa importante também que eu acabei não falando é você descobrir qual é a rede social mais usada nesse país. Ou nesses países cuja língua é a sua língua alvo, a língua do aluno, né? Do aluno que você terá. Para que você possa investir em propaganda usando as redes sociais que eles usam mais. Não esqueça o seu like e não esqueça também de fazer a inscrição aqui no canal, porque ajuda o canal a crescer e assim eu trarei mais e mais informações para vocês. Até o próximo vídeo!